Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Vamos aproveitar bem este nosso momento. É momento de abrir o coração e escutar com bastante atenção a mensagem da Palavra de Deus. Nós, cristãos, temos esta firme convicção de que o Deus da nossa fé fala com cada um de nós e fala porque nos ama. Por isso, como atitude também de resposta a este amor, nós acolhemos com alegria a mensagem do Senhor. Te convido, meu irmão, minha irmã, a permitir que este seja o momento da graça de Deus. Deixemos ressoar dentro de nós a voz do Senhor através do seu Evangelho. Por isso, com o espírito e coração abertos, vamos acolher a mensagem da Palavra de Deus destinada a cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E proclamava: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito como uma pomba descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho que ouvimos hoje, o início do Evangelho de São Marcos, nos mostra a missão de João Batista e, ao mesmo tempo, esta passagem de João a Jesus. João nos ensina a fazer este caminho, passando do segmento dos seus passos ao segmento de Jesus, com esta plena consciência de quem ele era e qual era a sua função. A sua função é preparar os caminhos para o Senhor. E no centro desta passagem do segmento de João para o segmento de Jesus está a realidade do batismo. Por isso vamos fazer uma reflexão profunda deste Evangelho, porque ela nos ajuda também a ressignificar o nosso segmento de Jesus Cristo, compreendendo o significado do nosso batismo. Vamos com o coração aberto e dispostos à luz do Espírito Santo fazer a nossa reflexão diante do Evangelho que nos foi proclamado. O Evangelho começa dizendo assim: E proclamava, depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. É interessante este verbo proclamar. Qual era a missão de João Batista? A missão de João Batista é proclamar a vinda do Messias. Um pouco antes, o Evangelho já havia dito: a sua missão é ser voz no deserto, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Por isso, João proclama. Olhando para João Batista, nós também devemos assumir hoje esta missão de proclamar. Como estamos proclamando a palavra de Deus? Como estamos proclamando a vinda do Messias todos os dias na nossa vida? Não nos esqueçamos, o Senhor vem cotidianamente ao nosso encontro. E temos esta missão de continuar preparando o caminho do nosso coração para acolher Jesus em nossa vida. E esta consciência de João, é bom a gente sempre repetir. João tinha a simpatia das pessoas, no entanto, ele tinha consciência de quem ele era. Por isso, não se deixa levar pela simpatia que gozava das pessoas. Não se ensoberbece, não quer ocupar um lugar que não é seu. Por isso ele diz, com toda a consciência e humildade: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Portanto, Jesus é apresentado aqui no Evangelho como aquele que é mais forte do que João. Mais forte não no sentido do poder ou da força, mas mais forte porque ele é o próprio Filho de Deus e vem nos trazer a salvação. O poder de Deus é misericórdia.
O poder de Deus é amor, o poder de Deus é perdão. Por isso que João diz que aquele que virá depois dele é mais forte do que ele. Ele é somente a seta que indica a Jesus. Jamais quer ocupar o lugar que é de Jesus. Como disse, embora tivesse razões para poder deixar-se levar pela soberba, porque as pessoas gostavam e admiravam muito João Batista, no entanto, a humildade sempre está presente no seu coração e ele sempre aponta para Jesus. Tendo dito isso, completa João, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Esta é uma imagem bonita, que nos remete, sobretudo, ao fato, ao evento descrito lá no livro do Deuteronômio, onde a esposa que ficasse viúva era tomada pelo seu cunhado para que deixasse herança. E o sinal de tomar como esposa era justamente o de desatar as correias das sandálias, a chamada lei do levirato. Quando João aqui no Evangelho diz que não é digno de abaixar-se para desatar as correias das sandálias, é para dizer que realmente a esposa pertence a Jesus e não a ele. E quem é essa esposa? Essa esposa é a igreja. Portanto, uma imagem muito cara do Antigo Testamento que está aqui como pano de fundo desta imagem apresentada pelo Evangelho, quando João diz que não é digno de abaixar-se para desatar as correias das sandálias. Isto é, João reconhece que a igreja pertence a Jesus e não a ele. Por isso, esta imagem aqui do Evangelho representa essa dimensão da consciência de João, de que a igreja pertence a Cristo e não a ele. E completa: ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu vos batizei com água. Portanto, João aqui faz uma distinção entre dois batismos. Aquele realizado por ele, o batismo na água, e aquele realizado por Jesus, o batismo no Espírito Santo. O batismo de João tem essa dimensão externa, isto é para a purificação dos pecados, enquanto que o batismo de Jesus é um batismo que nos remete à dimensão interior. É o batismo no Espírito Santo, é uma realidade interna. Isso para dizer que em Jesus, pelo batismo, somos imersos no mistério do próprio Deus. E em seguida diz assim o Evangelho: aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. Portanto, Jesus faz este caminho como um peregrino, embora não fosse um pecador. Jesus faz todo este caminho da Galileia até o Jordão, como todos os pecadores faziam, a fim de ser batizado por João no rio Jordão. Como disse, o batismo de João era para o perdão dos pecados. Jesus faz este caminho, mesmo não sendo um pecador, justamente para mostrar que pela encarnação Deus se torna plenamente solidário com o ser humano. Entrando nas águas do Jordão, Jesus mergulha no mais profundo da realidade humana para redimir, para resgatar a humanidade através do seu batismo. Tanto que João, diante deste comportamento de Jesus, às vezes não compreende por que Jesus o procura para ser batizado por ele, sendo que ele que deveria ser batizado por Jesus. E no finalzinho do Evangelho, esta imagem bonita, logo ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito como pomba descer sobre ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Primeiro é bonito ver esta imagem dos céus se rasgando, ou os céus abertos. Antigamente o povo de Israel tinha esta ideia de que os céus, quando se fechavam, era sinal de que Deus não falava mais com o seu povo. Agora que no Evangelho, quando diz que os céus se rasgaram, isto é, Deus volta a falar com o seu povo. E mais do que isso, a própria palavra de Deus se faz carne. Deus arma a sua tenda entre nós em Jesus Cristo. E esta imagem do Espírito que paira sobre Jesus que nos remete ao ato da criação, lá no livro do Gênesis, quando o Espírito pairava sobre as águas. Portanto, em Jesus temos a nova criação, a nova humanidade recriada em Jesus Cristo.
E aí o Evangelho, então, pelo batismo, apresenta a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Filho amado do Pai. Tu és o meu Filho amado, no qual coloco o meu bem-querer. Todos nós também, no dia em que passamos pela bendita pia batismal, foi o dia em que os céus se rasgaram, sobre nós desceu o Espírito em forma de pomba, e esta mesma voz dizendo a nossa identidade: Tu és o meu filho, tu és a minha filha, no qual coloco o meu bem-querer. Renovemos também o nosso batismo. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho nos ensina que o batismo é o começo de tudo. A missão de Jesus começa justamente com o seu batismo no Rio Jordão. E nos ensina também que pelo batismo Jesus desce ao mais profundo da humanidade, mostra este Deus plenamente solidário com cada um de nós. Por isso vamos concluir este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, dirigindo-nos ao Pai Eterno e pedindo a graça de cada dia renovar o nosso compromisso com o batismo que recebemos. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje, à luz deste Evangelho, que continue enviando sempre sobre nós o Teu Espírito Santo, para que tenhamos consciência da nossa identidade filial. Somos filhos e filhas Teus, ó Divino Pai Eterno. Ajuda-nos a testemunhar a nossa filiação pelo batismo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.